Boa noite a todos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Júlio, eu faço parte da Casa Espírita Ivan Santos Albuquerque, Ivanzinho, né? O famoso Ivanzinho. Bom, primeiramente, se a casa me permitir, eu queria fazer uma mentalização junto com vocês, dos nossos irmãos do Sul. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre e amigo, que o seu amor, que a sua luz esteja com todos no Rio Grande do Sul, amenizando as dores, as angústias, os sofrimentos daquele povo tão querido. Que as falanges do bem estejam com cada um daqueles que desencarnaram e daqueles que estão em sofrimento. E que tudo se restabeleça o mais breve possível. Que assim seja. Bom, pessoal, hoje eu vou falar de um assunto muito importante para a nossa evolução espiritual, né? Que é a reforma íntima. O que seria a reforma íntima? Um dos conceitos é o processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos aos poucos na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. Então, a reforma íntima, ela tem fim? Até tem, né? Quando a gente for espírito puro, mas está longe ainda, né? Bem longe. É um processo contínuo. Por quê? Porque é um processo que acontece tanto quando a gente está encarnado e quando a gente está desencarnado, no plano espiritual, né? Esse processo não para. Lá tem muitos aprendizados para nós também, né? Só que alguns só encarnando. Por que da reforma íntima? Para que aos poucos possamos ir nos libertando de nossas imperfeições morais. Que, aliás, nós ainda temos muitas, né? Em diferentes graus, diferentes intensidades, mas todos nós temos. Como começamos nossa reforma íntima? É muito interessante, porque basicamente são 2 passos. O primeiro é a vontade. Vontade de se melhorar moralmente. Se a gente não tiver vontade, parou aí. Nada acontece. Vamos dizer que a gente tenha, né? Tomara que todos tenham. Segundo passo, observação e identificação do que se passa dentro de nós. Como que a gente vai mudar algo que a gente não sabe o que é? Então, a gente precisa se observar, né? Se observando, a gente identifica. E olha que interessante. Tem pessoas que falam assim: "Ah, eu tenho vontade de me mudar, né? De me melhorar. Só que eu não sei o que." Não tem? Então, essa pessoa, ela está no primeiro passo, mas ela não sabe o segundo. E acontece ao contrário também. A pessoa fala assim: "Ah, eu sou egoísta, sim, eu tenho que melhorar um pouquinho, né? Eu tenho que melhorar um pouco nisso, um pouco naquilo." Mas aí, ela fala assim: "Ah, mas esse negócio de reforma íntima dá muito trabalho, né? Melhor não." Então, são 2 passos assim fundamentais
para a gente começar a nossa reforma íntima. Como desenvolver a vontade? Eu confesso que eu não sabia, quando eu pesquisei sobre o assunto, que dava para desenvolver. Alguém sabia? Mas dá. Olha que interessante. É uma soma de fatores dinâmicos. O primeiro fator seria o impulso. A vontade surge primeiro como impulso, de variada intensidade. É o impulso que leva a gente para frente, né? Para a gente para o próximo passo. Então esse seria o primeiro fator. Segundo, autodomínio. Contorno das dificuldades, combate aos desânimos. Né? Então, a gente tem o impulso, primeiro fator. Segundo, o autodomínio. A gente contorna as dificuldades. Né? Consequentemente, o desânimo vai embora. Terceiro fator, deliberação. Contornou as dificuldades, combateu os desânimos, a gente sabe o que é favorável e o que não é. Tudo bem até aqui? Quarto fator, determinação. A gente sabe o que tem de favorável e o que não tem, né? Qual que é o próximo passo? Conhecimento obtido, decidimos. E agora? Último passo, a ação, né? Finalmente a ação vem desencadear toda a sequência encadeada. Então, basicamente esses são os fatores para desenvolver a vontade. Não é difícil. Depende só do primeiro, né? Do impulso. Aí vai embora. Livro dos Espíritos. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo. Fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. E aonde entra a reforma íntima nisso? A gente se melhorando, tudo fica melhor. Não significa que a gente não vai ter dificuldades, né? Que a gente não vai ter desagrados, mas nossos conceitos mudam. A gente começa a ver tudo diferente. Como se melhorar moralmente? Livro dos Espíritos, pergunta 919. Qual o meio prático para se melhorar nessa vida e se livrar do arrebatamento do mal? Essa pergunta que Kardec fez. Olha que interessante a resposta dos Espíritos. Conhece a ti mesmo. Pequenininha e extremamente profunda. Tem como a gente se melhorar se a gente não se conhecer? Não tem, né? Reforma íntima versus pensamento. Eu confesso que esse cruzamento foi uma das últimas coisas que eu coloquei aqui. Porque a reforma íntima melhora muito a ação do nosso pensamento. E o nosso pensamento, ele emite energia. Né? Uma energia que a gente não vê, mas ele emite. Nós, todos, somos como uma antena que a gente capta e a gente emite. Então, quanto mais nos melhoramos moralmente, essa emissão e essa captação melhora muito. Para vocês terem uma ideia, hoje a ciência já comprova que muitas doenças elas são causadas por maus sentimentos. Rancores,
ódios, né? Raivas, sentimentos pesados, né? Isso a ciência já prova hoje em dia. Então, olha a importância da reforma íntima. Pensamentos emitem energia, né? A reforma íntima, como eu disse, ela melhora a qualidade dos nossos pensamentos. Não significa que a gente não tenha que vigiar, né? Vigiar e orar. Isso sempre. Isso faz parte também da reforma íntima. Por consequência, diminui doenças geradas por energias ruins, como eu disse agora há pouco, né? Claro que existe as coisas geradas no planejamento reencarnatório e tal. Mas existe coisas geradas por nós aqui, agora. Tudo bem? Autoconhecimento. O autoconhecimento, ele provoca deslocamento da centralidade da nossa vida. Nossa, o que é isso? Nosso ego, na fase evolutiva que nós estamos, ele se baseia basicamente nessas duas vaidades. O egoísmo e o orgulho, né? Que são a base para as outras vaidades, que são aí várias. Mas essas duas é que acabam sendo, vamos dizer, as matrizes das outras, né? E que formam o nosso ego. Isso é o que acontece quando a gente trabalha a reforma íntima. O egoísmo, o orgulho e as outras vaidades que todos nós temos, elas vão aos poucos diminuindo, até que lá na frente elas desaparecem. É nesses momentos que a gente vai evoluindo espiritualmente. E que prevalece o nosso eu superior, né? Que é a centelha divina, que todos nós temos. É aí que a gente começa a conhecer o amor de verdade. Como se reconhece o verdadeiro cristão? Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende no domínio das más inclinações. Gente, assim, ir em centro espírita é muito legal, tomar passe, assistir palestra, ir em igreja, né, seja qual for, católica, evangélica, budista, hinduísta. Mas a gente precisa dessa transformação moral. Esses dias eu estava conversando com um amigo de velha data que ele é ateu. Né? E assim, não tem como conversar com uma pessoa ateu de Deus, porque não acredita mesmo. Mas pense numa pessoa caridosa. Extremamente caridosa. Ele falou assim, eu não acredito mesmo. Mas se eu ver alguém precisando de ajuda, eu não consigo ficar parado. Eu ajudo. Então, sem ele saber, ele está fazendo a transformação moral dele. Né? Ele está fazendo a reforma íntima. Dele pensar dessa forma, ele já está no processo de transformação moral. Vocês percebem o quanto é importante? Inclusive para um ateu que diz não acreditar em Deus. Trabalho íntimo. Livro dos Espíritos, pergunta 911. Essa pergunta Kardec fez aos espíritos. Não existe paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder de superá-las?
Olha a resposta que os espíritos deram a Kardec. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Elas querem, mas estão contentes que assim não seja. Aí agora a gente volta lá nos 2 passos, né? A vontade e a observação, né? Para ver o que a gente precisa mudar. A resposta foi da espiritualidade. Né? Eu quero, mas dá muito trabalho. Lembrando, pessoal, que a reforma íntima, ela não é exclusividade do espiritismo, tá? Ela não é do espírita, ela é do espírito, seja ele da religião que for, seja ele encarnado, desencarnado, né? É a evolução do espírito. Ferramenta divina para a nossa reforma íntima. Temos várias, mas eu trouxe essa porque, assim, para mim é uma das principais, que é a caridade. Ferramenta divina para que possamos estar ao mesmo tempo auxiliando nosso próximo e sendo auxiliado. Fazer caridade é fácil? Não é difícil, vá. E muda. Parece que não, mas muda muito a gente. Muda muitos conceitos que a gente tem. Ela é extremamente importante no nosso processo de reforma íntima. Nós começamos muitas vezes, a valorizar coisas assim, pequenininhas, que a gente no dia a dia não dá importância. Né? Às vezes, o fato de abrir a geladeira está cheia, aí a gente fala, olha, fala, não tem nada que eu gosto. Mas ela está cheia. Chico Xavier, ele falava que a gente precisa agradecer por ter louça suja na pia. Aí perguntaram para ele por quê. Ele falava, porque é sinal que você teve comida. Né? Então, a caridade é algo que mexe muito com a gente. E a caridade não é só material. Né? Muitas vezes a pessoa está com fome, sim, mas ela precisa conversar. O fato de você sentar do lado ali, escutar ela falar, desabafar, é uma baita de uma caridade. Às vezes é só isso que ela precisa. E muitas vezes um morador de rua acaba sendo invisível para nós. É muito triste isso, né? Lembrei de outro caso agora, que eu vi na internet também. Que uma vez Chico estava andando por Pedro Leopoldo com uma senhora, e eles passaram por um morador de rua, né? E ele estava muito sujo, sabe? Sem tomar banho, um cheiro não muito agradável. E essa senhora falou para o Chico assim, puxa Chico, que judiação, né? Que resgate difícil, né? Ele estava numa situação realmente lastimável. Chico virou para a senhora e falou assim, ô minha irmã, eu queria muito estar no lugar dele. Ela falou, nossa Chico, mas por quê? Porque é um espírito de uma grandeza imensa. E ele pediu para vir nessa situação. É a última encarnação dele aqui na Terra. Era um espírito altamente evoluído. Então, muitas vezes, a gente passa por um espírito desse, né? Deitado numa calçada. E a caridade é
de extrema importância. Para nós também. Né? A gente acha que está sendo legal só para quem a gente ajuda, mas a gente recebe um auxílio tremendo quando faz caridade. A caridade nos propicia o desenvolvimento da nossa moralidade. E sem perceber, nos auxilia no que necessitamos. Né? Foi o que eu disse há pouco. Muda muitos conceitos que a gente tem. Coisas pequenininhas a gente começa a dar mais importância. Então, é muito legal, sabe? Além de importante, é muito legal, muito gostoso, gratificante estar ajudando o próximo. Seja da maneira que for. O que se pode transformar intimamente? Vícios diversos, né? Bebida, drogas, cigarro, enfim. Orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, avareza, agressividade. Aqui não necessariamente física, né? Mas verbal também. Vingança e muitas outras aí, tá bom? Intolerância, impaciência. Virtudes a se aprimorar. Humildade, amor, mansuetude, né? Manso de coração. Paciência, tolerância, resignação, perdão, generosidade, saber ouvir. Eu coloquei esse saber ouvir aqui de propósito. Eu assisti uma palestra uma vez, junto com a nossa amiga Cida, de duas psicólogas, onde elas estavam explicando para a gente a diferença de ouvir e de escutar. Elas falaram basicamente o seguinte: escutar é só uma maneira mecânica. Né? Você só escuta. Muitas vezes você escuta por aqui e sai do outro lado. E o ouvir é quando você entra dentro do problema que a pessoa está te contando. Quando você escuta olhando no olho da pessoa. Quando você se interessa pelo que a pessoa está falando para você. Isso é importante em muitos momentos. Principalmente quando a gente está realizando a caridade. Né? Que a pessoa quer te passar alguma coisa, quer conversar. Né? Então, basicamente é essa a diferença do escutar e do ouvir. Né? De novo, o escutar é só questão mecânica. É o ouvir que a gente precisa desenvolver. Relações humanas. Área de experiências diversas. Teria como fazer a reforma íntima se a gente não tivesse relação humana nenhuma? Não, né? Então, é de extrema importância as relações humanas que nós temos. Em todos os aspectos. Além da reforma íntima, a gente desenvolve um amadurecimento, né? Progressivo. Núcleo familiar. É a nossa base. Né? É fácil o relacionamento? Não é, né? Sempre tem alguém mais difícil, mais chato, mais legal. Não tem? Toda a família. Uma vez Haroldo Dutra Dias, eu não sei aqui quem conhece, é um orador espírita, ele falou que os nossos maiores desafetos espirituais
estão dentro do núcleo familiar. E vocês percebem a grandeza divina, né? A gente acha que nosso núcleo familiar é só o terreno, e não é. Ele, espiritualmente falando, ele é muito maior. É que aqui a gente tem basicamente, acho que três gerações, né? Avô, bisavô, tal. Tataravô, muito difícil. Mas no plano espiritual isso é muito maior. Convívio profissional e escolar. De extrema importância também. Né? E por que eu coloquei o núcleo familiar antes? Porque é a base. Né? É a base. Para a gente crescer dentro da educação da família, né? De preferência de alguma evangelização, alguma crença que a família tenha, para que isso lá na frente gere frutos, né? Do bom relacionamento, tanto profissionalmente como na escola, na faculdade, nos cursos aí que a gente possa vir fazer. Pessoal, eu espero ter passado um pouquinho da importância da reforma íntima para vocês, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aprendendo aqui junto com vocês, tá bom? Muito obrigado.